Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, paramos aqui no exercício 8, né? Na aula passada já resolvemos ele. Vamos para o 9 então. Tá lá. Preparei um tampão com amônia 0,1 mols por litro e cloreto de amônio 0,4 mols por litro. Perguntinha, né? Qual é o pH desse meu tampão que eu preparei? Certo? Só que aqui tem um pequeno detalhe, né? Que tá diferente. Ele me deu foi o KB. Ele me deu o K da amônia, né? E não do ácido. Ó, aqui a amônia é a base e o NH4Cl, né? O NH4+, é o meu ácido conjugado. Ou eu posso pensar o contrário, né? O NH4+ é o meu ácido e a amônia é a minha base conjugada. Né? O fato é que ele me deu KB. Se ele me deu KB, não dá para usar a fórmula de Henderson não sei das quantas. Então vamos equacionar aqui o exercício 9. Eu não vou resolver ele não, vou deixar para casa, né? Mas vamos equacionar aqui, vamos acertar as coisas. Não. Então no 9 eu preciso usar a fórmula, né? pH é igual a pKa mais log da concentração da base conjugada dividido pela concentração do ácido. Certo? Eu preciso do pKa, ele me deu pKb. Só que você conhece essa relação aqui, né? Ó, Kw é igual a Ka vezes Kb. Certo? Kw eu tenho, é 10 elevado a menos 14. O Kb, ele me deu, que é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Por consequência, o Ka eu encontro. Isolando o Ka, né? Passando o Kb para lá, eu acho o Ka. Achando o Ka, eu aplico menos log e acho o pKa. E aí eu injeto aqui. E aí é tudo tranquilo, tudo normal. Beleza? Então o exercício 9 vai ficar para casa. A resposta do exercício 9 é pH é igual a 8,66. Esse é o pH que eu vou conseguir preparando nessa combinação amônia e cloreto de amônio. 0,1 molar de amônia e 0,4 molar de cloreto de amônio. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então isso aí vai ficar para casa. Vamos lá para o exercício 10. Preparei um tampão com ácido cianídrico 0,1 molar e cianeto de sódio 0,1 molar. Perguntinha marota, qual é o pH do meu tampão? E aí ele me deu o K do ácido cianídrico, porque isso aqui é tabelado, é 4,9 vezes 10 elevado a menos 10. Ok? Bom, gente, esse exercício ele é muito parecido com os demais. Só que eu vou fazer questão de equacionar ele aqui porque tem uma coisinha muito interessante que eu quero mostrar para vocês. Então nós vamos resolver ele juntos, ok? Então exercício 10. Ah lá. Deixa eu trocar a canetinha que esse azulzinho já está começando a falhar. Então tá assim, ó. Para eu calcular o pH que vai ficar a minha solução tampão, é o pKa mais log da concentração da base conjugada dividido pela concentração do meu ácido. Certo? Muito bem. Aí, olha lá, pH vai ficar. Preparei um tampão de... O meu par conjugado é ácido cianídrico e íon cianeto. Esse aqui é o meu ácido, essa daqui é a minha base conjugada. Certo?
ele preparou de igual concentração, né? Ó, a base conjugada é o cianeto, é 0,1 molar. E o meu ácido é o ácido cianídrico, 0,1 molar. Então, observe, gente, toda vez que eu preparar um tampão com igual concentração aqui e aqui, né? Ó, 0,1 dividido por 0,1, toda vez que eu tenho um número igual em cima e embaixo, o resultado dessa divisão dá 1. E aí, log de 1 zera esse meu termo todo, ó. Tudo isso aqui é zerado, certo? E aí o meu pH que eu vou chegar vai ser igual ao meu pKa. Tudo bem? Aí é que vem a perguntinha do maroto, né? E essa questão 10, ela prepara a gente para pensar na questão de como é que eu preparo um tampão para ajustar o pH no pH que eu quero. Porque até agora, eu não sei se vocês repararam, mas eu coloquei quantidades aleatórias de um e de outro, né? E perguntei o pH, né? Então, a questão até agora foi assim, qual vai ser o pH quando eu jogar 0,2 molar de base conjugada e 0,34 molar de ácido, né? Então, a gente brincou de prever qual vai ser o pH. Agora não, nós vamos mudar a coisa de figura. Agora vai ser assim, eu preciso ajustar o pH do meu meio para 6,8, né? Quais são as concentrações de base conjugada e de ácido que eu tenho que colocar lá para chegar nesse pH? Mudou. Então o pH não vai ser mais a incógnita, né? Se eu quero ajustar o pH para 6,8, eu boto 6,8 aqui e a minha incógnita vai ser essa relação. Porque eu não posso ter duas incógnitas, né? Eu não posso ter x e y, uma equação com duas incógnitas. Eu posso ter uma equação com duas incógnitas desde que eu tenha duas equações e caia num sistema, né? Sistema de equação lá, que vocês aprenderam no ensino fundamental. Acho que é no fundamental que aprende isso. Você tem lá duas incógnitas, x mais y é igual a 5, né? Aí 2x mais 3y é igual a não sei o que, né? Então você tem duas incógnitas, mas você tem duas equações. Aqui não, aqui você tem uma equação somente, né? Você não pode ter duas incógnitas porque ela fica insolúvel, né? Não dá para resolver, beleza? Então, esse exercício 10 ele é bem interessante porque ele prepara a cama para os próximos que virão, tá? É muito interessante perceber que quando eu tenho igual concentração em cima e embaixo, eu zero esse termo todo, né? E é muito interessante também pensar a respeito disso pelo seguinte: o que é um tampão estrategicamente bem preparado, né? Vamos pensar nisso um pouco. Um tampão estrategicamente bem preparado é aquele que é capaz, né, que tem, vamos dizer assim, igual capacidade de neutralizar tanto um ácido que vem de fora quanto uma base que vem de fora. Então vamos pensar no seguinte, ó. Eu preparei uma solução tampão. Tá aqui, ó. Eu preparei uma soluçãozinha tampão, né? O que é legal? O legal é eu colocar concentrações iguais de base conjugada e de ácido. Então eu tenho 0,1 molar aqui, 0,1 molar aqui, porque quando, ó, esse aqui é o meu ácido. Esse aqui é a concentração da minha base conjugada, né? Por que é legal eu colocar a mesma concentração de um e de outro? Porque quando vem um ácido que vem de fora, a minha base neutraliza ele. Quando vem uma base de fora, quando uma base vem de fora, o meu ácido neutraliza essa base. E aí eu tenho igual capacidade de neutralização, tanto do ácido que vem de fora, quanto a base que vem de fora, né? Mas aí vocês vão perceber que nesse processo de ajustar o pH do meu tampão, eu não consigo
na hora de ajustar o pH, eu não vou conseguir colocar igual quantidade de ácido de base. Isso é impossível. Isso é só para algumas situações bem específicas. Então, o que acontece? Eu posso ter um pouquinho menos de ácido ou um pouquinho menos de base. Né? Eu posso ter um tampão um pouquinho manco. Né? O que é um tampão manco? É aquele tampão que não tem igual quantidade de ácido e de base. Ou seja, ele não vai ter a mesma capacidade para neutralizar um ácido que vem de fora ou uma base que vem de fora. Sempre existe um desajuste aqui. Não tem problema nenhum. O tampão ele pode ser manco. Pode existir uma diferença da concentração de ácido de base aqui. Só que essa concentração não pode ser muito grande, né? Essa diferença de concentração não pode ser muito grande, né? E aí a gente recomenda que essa diferença de concentração seja no máximo em 10 vezes. Então, se eu colocar uma concentração 1 mol por litro aqui, né, eu posso ter no máximo, quer dizer, no mínimo uma concentração de 0,1 mol por litro aqui. Então essa concentração pode ser até 10 vezes maior do que essa. Ou o contrário, se eu colocar 1 mol por litro aqui de base, eu posso colocar 0,1 mol por litro aqui. Então essa diferença, ó, que a gente recomenda é que ela seja no máximo de 10 vezes. Tá? Aí eu podia ter dado um outro exemplo, 1 para 10 ou 1 para 10, enfim. O fato é que a gente aceita diferenças de concentrações de até 10, né? Mais do que isso, vamos supor que eu prepare um tampão com base conjugada, aqui fica a base conjugada, né? E aqui fica o ácido, né? É recomendável preparar uma solução tampão de aqui 5 mol por litro e aqui 0,00001 mol por litro? Não. Porque se eu preparar um tampão assim, eu vou ter muita base conjugada, ou seja, eu vou ter uma excelente capacidade para neutralizar um ácido que vem de fora, mas eu vou ter uma quantidade muito pequenininha de ácido. Ou seja, eu vou ter uma péssima capacidade de neutralizar uma base que vem de fora. Então não é recomendável fazer um tampão desse tipo. O recomendável é, se eu coloco 10 mols por litro de base, eu posso ter no mínimo 1 mol por litro de ácido. Ou o contrário, se eu tiver 1 mol por litro de base, eu posso ter no máximo 10 mols por litro de ácido, né? Essa diferença pode ser de até 10 vezes. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque o resultado dessa conta aqui, né? Log. Ó, então, se essa diferença pode ser de até 10 vezes, olha lá, vamos pegar uma outra folhinha. O pH vai ficar assim, né? Vai ser igual a pKa mais, ó, eu posso ter log de 1 sobre 10, ou eu posso ter isso aqui, né? pH igual a pKa mais log de 10 sobre 1, tá? Aqui não importa da onde que vem, qual é essa concentração e qual que é essa. O que importa é a relação, né? Essa concentração aqui é 10 vezes maior do que essa. Se essa concentração for 10 vezes maior que essa, o resultado dessa conta vai ser 0,1, né? Então, o que importa aqui é a relação, percebe? Essa concentração é 10 vezes maior que essa. Pode ser 10 sobre 1, pode ser 100 sobre 10, pode ser 0,1 dividido por 0,01, né? Qualquer 10 sobre 1 dá 10, 100 sobre 10 dá 10, 0,1 dividido por 0,01 dá 10. O fato é que o resultado dessa conta dá 10. Essa concentração de cima é 10 vezes maior do que essa de baixo, certo?
Então, esse tampão aqui, ó, a gente diz que ele está adequado, né? Esse tampão, ele está adequado. Esse tampão, ele está ainda adequado. Ele está manco, percebe? Ele está manco, mas é um manco aceitável, porque existe uma concentração 10 vezes maior, até 10 vezes maior, né? Esse tampão aqui, ele está manco, mas ele é um manco aceitável. Então, o resultado, ó, o fato aqui, ó, que essa concentração é 10 vezes maior do que essa. Pode ser assim, ó, 0,1 molar e 1, né? Pode ser 0,1 dividido por 1 dá 0,1. 1 dividido por 10 dá 0,1. Pode ser 2 dividido por 20, né? Pode ser 0,2 dividido por... Ixi, agora já... Enfim, você entendeu, né? Não consegui fazer de cabeça agora. Me perdi. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então, olha só que legal. O legal de você preparar um tampão é que essa conta aqui dê no mínimo 0,1 e no máximo 10. Então log, e aí é legal porque eu consigo a faixa de pH ideal, né? Log de 0,1, ó, log de 0,1 dá quanto, gente? Ó, na calculadora, log de 0,1 dá menos 1. E log de 10, que é o fruto dessa conta aqui, log de 10 dá 1. 1 positivo. Por que eu estou fazendo todas essas considerações aqui para você? Para você entender que o pH ideal de um tampão, de um par tampão, é o pKa dele mais, né, menos 1 mais 1. Né? Tudo orbita em torno do pKa, gente. Eu não sei se vocês repararam nas contas dos exercícios anteriores, mas o pH dava o pKa mais, como as concentrações que eu usei foram muito próximas, dava uma continha aqui, um resultado aqui bem pequenininho, ou para mais ou para menos. Tudo orbita em torno do pKa. Né? Você precisa ter essa percepção, essa clareza, porque na hora de escolher o par tampão, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, você vai escolher em função do pKa. Você vai escolher em função do pH que você quer ajustar e o pKa. E respeitando essa diferença de concentração. Né? Na hora de preparar um tampão, né, e usar uma estratégia minimamente adequada, você vai ter que respeitar esse mais ou menos 1 aqui, ó. Essa diferença de concentração pode ser no máximo de 10, em cima e embaixo, que vai me dar um resultado dessa parte aqui do log de até mais 1 ou até menos 1 para baixo, do pKa, certo? Então, por que eu estou falando tudo isso? Por causa do seguinte, eu quero ajustar o meu tampão para pH igual a 5, certo? pH igual a 5. Muito bem. E o par tampão, ácido acético e íon acetato, o pKa dele, né, do ácido acético é 4,74, tá? Perguntinha, esse par tampão é adequado para preparar um tampão de pH 5? Sim, é super adequado. Por quê? Porque a faixa ideal de trabalho do meu par tampão ácido acético e íon acetato pH de trabalho dele é pKa mais ou menos 1. Né? Mais 1 e menos 1 vem daquela conta do log, de até 1/10 ou até 10 vezes maior. Né? Então, a faixa de trabalho
desse par tampão, a faixa de trabalho ideal de pH para tamponar é pH que vai de 3,74 até 5,74. É 4,74 mais 1, que vai até 5,74, e 4,74 menos 1, que é 3,74. Né? Então eu vou ajustar as concentrações do meu ácido e da minha base conjugada de modo a chegar ou nesse, né? Então, só que aqui eu vou ter que fazer para o pH 5. Né? Quais são as concentrações de ácido e de base conjugada? É isso que a gente vai aprender a fazer daqui a pouco. Tudo bem? Todo mundo compreendeu essa faixa ideal de trabalho do meu par tampão? Tudo orbita em torno do meu pKa. Beleza? Tranquilo? Bom, então vamos lá para o exercício 10. Você vai ver que é babinha, né? Eu comecei lá o 10 e acabei viajando na maionese, né? Então, pH é igual a pKa mais log da concentração da base conjugada dividido pela concentração do meu ácido. O pH é igual a pKa é igual a menos log de Ka. pKa é igual a menos log de 4,9 vezes 10 elevado a menos 10. pKa é igual a... não faço a menor ideia. 9,31. Então eu venho, jogo esse 9,31 lá. Mais log. Qual é a concentração da base conjugada e do ácido? É 0,1 e 0,1. Certo? pH do meu tampão é 9,31 mais log de 0,1 dividido por 0,1 dá 1. Log de 1 é 0. pH é igual a 9,31. Certo? Muito bem. Então, ó, tudo gira em torno do pKa. Eu vou escolher o par tampão adequado para tamponar no pH que eu quero em função do pKa do meu ácido. Tá? Tranquilo? Todo mundo entendeu o exercício 10? Vamos lá, então. Vamos continuar. Bom, eu já coloquei o carro na frente dos bois. Eu já acabei explicando para vocês como é que a gente prepara um tampão usando a fórmula de Henderson para preparar tampões, né? Então, essa é a questãozinha aqui agora. Eu já expliquei, mas eu falo de novo um pouquinho, né? Eu quero preparar um tampão de pH 4, né? Usando um determinado ácido que tem pKa 4,74, que é o pKa do ácido acético, né? Ele está adequado? Tá. Como é que eu faço isso usando a fórmula de Henderson? Olha lá. Concentração de base conjugada dividido pela concentração de ácido. Ó, então eu quero preparar um tampão de pH 4. O que é que eu faço? Eu venho e coloco o pH aqui, ó. Certo? É nesse pH que eu quero ajustar. Qual que é o pKa? O pKa eu tenho, que é 4,74. Mais log. Eu não posso colocar... eu preciso saber qual que é a concentração de base e de ácido que eu coloco lá dentro do meu becker para ajustar o meu pH para 4, né? Mas eu não posso ter duas incógnitas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar, o que me importa aqui é essa relação, o valor dessa divisão, que eu vou chamar de x. Qual que é o valor que vai dar? Aí vamos supor que eu descubra que x seja 10.
Então, eu sei que a concentração de base conjugada é 10 vezes maior do que a concentração de ácido que eu tenho que colocar lá, para que o pH se ajuste em 10. Então, eu posso colocar 10 sobre 1, eu posso colocar 1 sobre 0,1. Ó, essa concentração é 10 vezes maior do que essa. Eu posso colocar 0,1 dividido por 0,011 e assim vai. Tudo bem? Vamos resolver um exercício para você ver? Babinha. Tranquilinho. Olha lá. Vamos ver o exercício. Exercício 11. Qual a proporção entre o acetato de sódio e ácido acético necessária para produzir uma solução tampão de pH 5,09? Então, sei lá porque eu preciso ajustar o meu tampão de modo a ter o pH 5,09, né? Como é que eu preparo essa solução tampão para chegar nesse pH? Ó, percebe que é diferente agora. Até então a gente viu se eu jogar duas concentrações, né? Uma determinada concentração de acetato de sódio e outra de ácido acético, qual que é o pH que eu chego? O pH era a minha incógnita. Agora não. Agora eu tenho que ter estratégia para achar o meu pH, quer dizer, para colocar determinadas concentrações de ácido e base conjugada de modo a chegar no pH que eu quero tamponar. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer isso aí. É babinha, gente. Olha lá, exercício 11. Então eu vou usar a fórmula pH é igual a pKa mais log da concentração da base conjugada dividido pela concentração de ácido. Ó, o pH que eu quero chegar é 5,09. O pKa, vamos calcular o pKa aqui, ó, é igual a menos log de Ka. pKa é igual a menos log de 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. O pKa é 4,74. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Menos log de 0,00034018. 4,74. É isso aí. Mais log. Ó, então, qual que é a minha concentração de base que eu coloco lá no meu becker? Ó, eu tenho becker. Ó, eu tenho que jogar uma dada, né, ajustar aqui, jogar uma certa quantidade de ácido e uma certa quantidade de base. Qual que é a quantidade aqui, ó? Não sei, x e y, né? Mas eu não posso ter duas incógnitas, senão eu não resolvo. Então, eu vou chamar essa divisão aqui de x. A minha incógnita vai ser essa razão, essa divisão, o resultado dessa divisão, certo? Muito bem, então vamos isolar x. Passo 4,74 para lá, vai ficar 5,09 menos 4,74 é igual a log de x. 5,09 menos 4,74 dá 0,35. É igual a log de x. Para isolar x, eu tenho que aplicar antilog dos dois lados. Então, quando eu aplico antilog aqui, fica x é igual a 10 elevado a 0,35. 10 elevado a 0,35 dá x é igual a 2,24. Gente, o que eu descobri aqui? Eu descobri que a razão, né, a razão da concentração da base conjugada dividido pela concentração de ácido, essa divisão tem que dar 2,24. Ou seja, essa concentração aqui tem que ser 2,24 vezes maior do que essa.
certo? Então, como é que eu posso construir esse tampão? Eu posso colocar 2,24 mols por litro de base conjugada e 1 mol por litro de ácido conjugado, certo? Ou então, eu posso colocar aqui essa concentração 0,224 mols por litro de base conjugada e 0,1 mol por litro de ácido conjugado. Ó, quando eu divido 0,224 dividido por 0,1 dá essa concentração, continua sendo 2,24 vezes maior do que essa. Ó, qualquer uma dessas duas preparações me permite preparar um tampão que chegue no pH 5,09. Se você fizer no laboratório uma preparação com essa concentração de base conjugada e com essa concentração de ácido, eu vou chegar, se você mergulhar lá um eletrodo de pH, você vai perceber essa medida aqui, ó. Ou se você preparar uma solução com 0,224 mols por litro de base conjugada e 0,1 mols por litro de ácido, eu vou chegar no mesmo pH. Tudo bem, gente? Legal, né? Bom, eu vou parando por aqui, porque tá dando 32 minutos. Beijo, beijo e até a próxima.